Opa, 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 galerinha, aqui é o Pedro Zeus e continuando o que a Manuela e o João apresentaram para vocês semana passada, eu, o Alexandre e a Maria iremos apresentar para vocês agora especificamente como essas populações que estavam aqui no território do Planalto Central antes da transferência da capital se autorrepresentavam e como um jornal do Rio de Janeiro representava essas populações. E aí vocês devem estar me perguntando, por que o Jornal do Rio de Janeiro, Zeus? Um Jornal do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, além dele ser essa cidade maravilhosa, como essas imagens que vocês estão vendo, antes de Brasília ser a capital, o Rio de Janeiro era a capital. E pelo fato dele ser a capital, ele era o centro do poder político do país. E pelo fato dele ser o centro do poder político do país, é interessante e importante a gente saber como os jornais que estavam inseridos dentro desse poder político representavam a transferência desse próprio poder. Entende? E antes de entrar propriamente dito no que os jornais falavam sobre a transferência, é importante eu explicar para vocês as especificidades de como uma fonte jornalística deve ser analisada. E para fazer isso eu vou botar um exemplo aqui para vocês. Atualmente, teve algo que aconteceu que saiu em todos os jornais que vocês devem ter visto, que foi a mudança nos ministérios e a troca dos comandos militares. Que, de certa forma, parece que isso é um fato dado e parece que isso é um fato que não tem interpretações. Só que, como vocês estão vendo aí na tela, são 3 jornais diferentes que colocaram 3 manchetes diferentes e, logo, 3 abordagens diferentes que eles vão fazer sobre esse fato único que aconteceu. E a partir disso a gente pode pensar o que leva e o que motiva um determinado jornal a se expressar de determinada forma. O primeiro ponto que a gente tem que pensar quando se vai analisar um jornal é saber que um jornal, assim como qualquer outra empresa, ele precisa de dinheiro para se sustentar. E sabendo que ele precisa de dinheiro para se sustentar, a gente tem que saber quais são os valores, quais são as visões de mundo das pessoas, dos anunciantes, dos publicitários que sustentam esse jornal tem. Porque esse jornal, queira ou não, ele vai passar por meio das notícias essa visão de mundo, esses valores que esses anunciantes, que esses publicitários têm. Só que o jornal, como todos nós sabemos, ele tenta passar um senso de imparcialidade, um senso de neutralidade, um senso de que ele não está em nenhum dos lados, mas como vocês viram no exemplo dos militares, existem diferentes formas de você abordar. Então, com esse senso de neutralidade, com esse senso de imparcialidade que o jornal tenta passar, ele vai transmitir esses valores das pessoas que pagam a conta de uma forma velada, de uma forma que as pessoas que estão lendo o jornal não vão conseguir identificar muito bem o que é notícia e o que é opinião, o que é fato e o que é visão de mundo, entende? Um segundo aspecto que tem que ser levado em conta na hora de se analisar um jornal é procurar saber se, além das influências econômicas da publicidade que se tem sobre o jornal, se esse jornal tem algum tipo de influência política sobre a forma como ele irá produzir as suas notícias. Ambos podem estar relacionados, mas essa influência política, ela se relaciona quando, por exemplo, um jornal tem como seu dono um deputado, um governador e, por que não, um presidente. E não apenas quando é um dono, mas esse deputado, esse governador é muito próximo do grupo de pessoas que coordenam aquele jornal. Posto isso, agora iremos fazer uma breve análise do jornal Correio da Manhã, um jornal que se encontra no centro político do Brasil, no centro econômico do Brasil do período, juntamente com São Paulo. E como vocês já conseguem perceber nesse primeiro trecho que está aparecendo aí na tela, que duas frases são bem focalizadas, estão em evidência, que é a mudança da capital e a frase precisa ser uma realidade, mostrando
como o jornal estava participando desse processo de entusiasmo que se tinha pela mudança da capital e focando também muito dentro dos seus aspectos políticos, porque se vocês pausarem o texto para ler, ou no questionário que será passado para vocês, vocês irão perceber que eles falam sobre os antecedentes da mudança, os processos políticos que estavam ocorrendo para que a mudança fosse de fato efetivada. E nesse segundo trecho que está aparecendo aqui agora para vocês, vocês podem ver que o jornal ele fala desapropriação de terreno nas proximidades de Brasília. E nesse trecho ele já coloca os sentimentos da população desse território, mas ainda assim colocando esses sentimentos em uma posição secundária em relação ao aspecto político da notícia, pois fala dos sentimentos dessa população em relação ao governo estadual e ao governo federal, e já colocando esse território como algo secundário a Brasília, pois fala nas proximidades de Brasília. Brasília é o foco da reportagem. E agora, esse último trecho que está aparecendo aqui para vocês, não sou eu que irá analisá-lo. Quem irá analisá-lo é vocês, no questionário que será passado para vocês depois de vocês assistirem os vídeos. Agradeço demais, de verdade, ter a oportunidade de ter dado essa aula para vocês. E agora vocês ficam com o vídeo da Maria, falando sobre os relatos orais. Valeu demais, galerinha. Tchau, tchau.